14 anos, você sentiu que era aquele chamado mesmo. E a família? Como é que foi? Que eles, né? Porque eles falaram assim, tenho 14 anos, já entendi, tá, mãe... Porque o que às vezes os pais esperam, né? Ah, vai ser uma médica, vai ser uma professora, vai ser qualquer outra profissão, mas missionária, né? Até não é depois profissão, né? se formou, tipo assim, não, vai sair da cabeça dela. Teve isso ou não? Toda a vida a família apoiou e é isso, e vamos junto e... Então, interessante que minha mãe, ela não podia ter filho. E ela ficou 7 anos sem ter filho. E quando ela estava orando, pedindo filho, ela falou, Deus, se eu tiver um filho, eu vou, né? Um filho, ela pensava em homem, e eu vou dedicar ao Senhor para ele ser um pastor. E ela sempre queria pastor. Ela teve primeiro, segundo, terceiro, eu sou a terceira, mulher. E teve quarto, só teve mulher em casa. E aí, né, ficou, ela falou assim, tá bom, não vai ter pastor. Né? E aí, o que aconteceu? Depois, quando eu falei para ela que eu queria ser missionária, ela já entendeu, né? Mas o meu pai falou que eu não queria. Ele não queria que eu fosse missionária. Seu pai? Né? Meu pai. Nossa. Porque ele tinha um irmão pastor, né? Tinha tinha cunhados pastores, e ele sabia que ser pastor, ser missionário não é fácil. Né? Trabalhar para Deus não é muito fácil. Então, aquele cuidado, sabe? De proteção. Mas foi no primeiro mês que depois, quando eu fui para o seminário fazer, né, o curso de educação religiosa, quando eu voltei no primeiro, eu vim em fevereiro, quando eu voltei em abril, né, ele me pediu perdão. Ele falou assim, ele me explicou, né, e ele me pediu perdão por eu ter falado aquilo, né, que ele não queria que eu fosse missionária. E o tempo todo, né, todo o meu período de seminário, ele me deu muita força. E quando eu fui pro campo, no Projeto Vida, ele faleceu, né, ele faleceu em 2010, mas ele sempre me levava na rodoviária, e interessante que ele, né, me abraçava e no meu ouvido ele fazia uma oração de bênção, né? Então ele me apoiou muito. E quando no dia que ele faleceu, ele teve um câncer, e ele foi morrendo aos poucos, né? Então de sexta-feira até terça, ele teve um período assim de despedida, cada um de nós. E na sexta-feira né, eu fui falar com ele, eu li uns salmos para ele, e aí depois... e ele falou para mim assim, eu recitei o salmo, aquele Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Aí ele falou assim, posso falar de cor? De novo, aí ele recitou, e depois ele falou assim para mim, minha filha, né? Eu sei que ser missionária tem as lutas, mas nunca desanime nas lutas, sabe? Seja firme até o fim. Então, foi uma pessoa que me deu muito apoio. Minha mãe me deu muito apoio também, em todo o tempo. Agora, né, ela está com demência, né? Ela não pode mais fazer as coisas. Quando ela vem a parte da lucidez, ela fala que ora, tudo. Mas ela não consegue mais me ver como missionária. Mas eu sei que é por causa da doença, né? Mas ela sempre foi. Minha família, todas minhas irmãs me dão todo o apoio, né? Eu tenho 3 irmãs. Então, a minha família dá muito apoio. Eu tenho, assim, minha avó me dava muito apoio também, né? Então, é isso. Eu tive um pouquinho, né? Mas eles entenderam. A minha família tem muito pastor, muitos missionários. Tem muito. Então, quem não é? Eu brinco assim, né? A minha família é assim. Quem não é? A maioria, né? Tem as outras profissões, mas a maioria é pastor, missionário ou engenheiro civil ou topógrafo, sabe? É assim. Então, tem muita... Parece que ficou a maioria, né? Então, uma família muito, muito legal, muito